O relógio da igreja marcava exatamente 3 horas da tarde quando Lívia Torres percebeu que havia sido abandonada no altar. Seu vestido branco, desenhado por ela mesma em noites insones entre esquetes e expectativas, agora pesava como correntes em seu corpo. O buquê de lírios brancos tremia em suas mãos, enquanto os murmúrios cresciam entre os convidados. "Ele não vem", sussurrou Mariana, sua amiga de infância, quando a terceira chamada do celular caiu na caixa postal de Eduardo. Ilhabela resplandecia lá fora. O mar azul turquesa batendo contra as rochas, o céu sem nuvens, as palmeiras balançando com a brisa suave de verão. Um cenário que havia custado quase todas as economias que Lívia juntara nos últimos anos. A pequena capela à beira-mar, decorada com arranjos de flores brancas e azuis, agora parecia um monumento à sua ingenuidade. Os olhares de pena eram como agulhas em sua pele. Lívia sentiu o suor frio descendo por suas costas, enquanto o padre, com uma expressão constrangida, oferecia mais alguns minutos de espera. Mas ela sabia. No fundo de seu coração, ela já sabia. Caio, seu filho de 7 anos, sentado na primeira fileira com um pequeno terno azul marinho e gravata borboleta, olhava para ela com os grandes olhos verdes, idênticos aos seus, assustados, confusos. Foi aquele olhar que a manteve de pé quando o telefone finalmente tocou. "Desculpe, Li. Não posso fazer isso." A voz de Eduardo era distante, quase estrangeira. "Não estou pronto para ser pai, não do filho de outro homem." As palavras caíram como pedras no silêncio da capela. O microfone do celular estava alto demais, ou talvez fosse apenas o eco em seu coração vazio. Todos ouviram. Os olhares se intensificaram, alguns de compaixão, outros de curiosidade mórbida, como espectadores de um acidente de carro. "Mamãe?" Caio chamou, sua voz pequena cortando o silêncio que seguiu. Ele se levantou, o terno pequeno demais para seus ombros, já carregados de responsabilidade para uma criança tão jovem. Foi esse chamado que trouxe Lívia de volta à realidade. Seu filho, seu menino, a única pessoa que nunca a havia abandonado. Com uma dignidade que surpreendeu até a ela mesma, Lívia endireitou a coluna, entregou o buquê para Mariana e caminhou até Caio. Ajoelhou-se, ignorando o vestido de seda que agora se espalhava pelo chão de madeira polida da capela. "Somos nós dois de novo, meu amor." Ela sussurrou, segurando as lágrimas, "como sempre foi." Caio, com uma sabedoria além de seus anos, assentiu e pegou a mão da mãe. "Então vamos para casa, mãe." Juntos, de mãos dadas, eles caminharam pelo corredor central da capela, passando por rostos conhecidos que se desviavam, incapazes de enfrentar o peso daquele momento. O sol de verão atingiu o rosto de Lívia quando ela saiu para o adro da igreja, cegando-a momentaneamente. Uma metáfora, talvez, para o que sentia, desnorteada, exposta, vulnerável. No carro que deveria levá-los para a recepção, um pequeno resort à beira-mar com vista para o pôr do sol, Lívia removeu o véu e o jogou no banco traseiro. A maquiagem perfeita já começava a derreter com as primeiras lágrimas que finalmente escapavam. "Para onde vamos, senhora?" perguntou o motorista, um homem de meia idade com olhos gentis que evitavam o espelho retrovisor. Lívia respirou fundo, sentindo o cheiro de flores morrendo lentamente em seu buquê abandonado. "Para casa," ela respondeu, a voz mais firme do que esperava. "Só para casa." Enquanto o carro se afastava da capela, Lívia sentiu Caio encostar a cabeça em seu braço. Olhou para o menino e viu nele toda a força que precisaria para seguir em frente. Os olhos de Caio, tão parecidos com os seus, refletiam uma mistura de preocupação e amor incondicional. "Vai ficar tudo bem, mãe," ele disse, uma afirmação, não uma pergunta. E por um momento, olhando para seu filho, Lívia quase acreditou nisso. A pequena casa de Lívia, localizada a poucos metros da praia, normalmente era seu refúgio. Com paredes azul claro e janelas brancas sempre abertas para a brisa marinha,
costumava ser um espaço de paz e criatividade. Agora, uma semana após o desastre na igreja, parecia uma prisão de lembranças. Sentada em frente ao seu computador, na mesinha improvisada como escritório no canto da sala, Lívia encarava a tela com projetos inacabados. Como designer gráfica freelancer, ela não podia se dar ao luxo de parar de trabalhar, mesmo que cada clique do mouse parecesse exigir mais energia do que possuía. O vestido de noiva ainda estava pendurado atrás da porta do quarto, como um fantasma silencioso. Ela não tivera coragem de guardá-lo ou doá-lo. Não ainda. "Mãe, tem alguém batendo!" Caio gritou do quintal dos fundos, onde brincava com seu telescópio, presente de aniversário que ela havia economizado por meses para comprar. Lívia piscou, voltando à realidade. Não esperava visitas. Na verdade, desde o dia do não casamento, havia evitado ativamente qualquer contato social, respondendo mensagens com respostas curtas e desligando o telefone sempre que podia. Ilhabela era pequena demais para se esconder, mas grande o suficiente para fingir que estava bem quando cruzava com conhecidos no mercado. Ao abrir a porta, deparou-se com uma mulher idosa de cabelos grisalhos, presos em um coque elegante. Tinha pele morena, marcada pelo sol e pelo tempo, e olhos castanhos profundos que pareciam ver além das aparências. Dona Iraci, Lívia reconheceu surpresa. A senhora era uma figura conhecida na ilha, respeitada por todos. Uma benzedeira e contadora de histórias que vivia numa casa simples próxima ao farol antigo. "Bom dia, minha filha." A voz da senhora era melodiosa e calma. "Vim trazer algo para você e seu menino." Em suas mãos, uma cesta coberta por um pano branco bordado exalava um aroma que fez o estômago de Lívia roncar, lembrando-a que mal havia comido nos últimos dias. "Não precisava se incomodar." Lívia começou, mas foi interrompida pelo gesto suave da senhora, que simplesmente colocou a cesta em suas mãos. "Pão de especiarias e chá de erva cidreira, para acalmar o coração e fortalecer o espírito." Dona Iraci sorriu, pequenas rugas se formando ao redor de seus olhos. "E um recado. Às vezes, o que parece uma porta fechando é apenas o vento abrindo outra." Antes que Lívia pudesse agradecer propriamente, a senhora já havia se virado e caminhava com passos surpreendentemente ágeis pela trilha de pedras que levava à rua principal. O cheiro do pão trouxe Caio correndo do quintal. "Quem era, mãe?" "Isso cheira bem." Por um breve momento, Lívia sentiu algo diferente em seu peito. Não era alegria, ainda não, mas talvez um pequeno alívio, como a primeira lufada de ar após muito tempo embaixo d'água. "Uma amiga", respondeu, observando a cesta. "Vamos comer?" Naquela tarde, pela primeira vez em uma semana, Lívia e Caio comeram sem o peso do silêncio entre eles. O pão estava delicioso, com canela, cravo e um toque de mel que derretia na boca. O chá, servido numa jarra de vidro com rodelas de limão, tinha um sabor levemente adocicado que, de alguma forma, parecia afastar a tristeza. "Mãe?" Caio perguntou, limpando migalhas da boca com as costas da mão. "A gente ainda vai embora de Ilhabela?" A pergunta atingiu Lívia como um soco. Esse era o plano original: mudar-se para São Paulo após o casamento, onde Eduardo tinha um emprego promissor esperando e onde Lívia poderia expandir sua carreira como designer. "Não," ela respondeu, surpreendendo a si mesma com a convicção na voz. "Não vamos a lugar nenhum. Esta é nossa casa." Caio sorriu, o primeiro sorriso genuíno em dias, e Lívia sentiu algo dentro dela se reconstruindo, lenta e dolorosamente, mas se reconstruindo. Naquela noite, após colocar Caio para dormir, Lívia finalmente tirou o vestido de noiva de trás da porta. Suas mãos tremiam enquanto o dobrava cuidadosamente, colocando-o dentro de uma caixa que empurrou para o fundo do armário. Não estava pronta para se livrar dele, mas pelo menos agora não precisaria vê-lo todos os dias, lembrando-a do que poderia ter sido. Sentada na varanda pequena da frente, com a brisa do mar bagunçando seus cabelos e o som das ondas como trilha sonora,
Lívia abriu seu laptop. Os projetos inacabados a esperavam. Respirando fundo, ela começou a trabalhar, seus dedos voando sobre o teclado com uma determinação renovada. Tinha um filho para criar, contas para pagar e uma vida para reconstruir. O coração poderia estar quebrado, mas as mãos ainda funcionavam perfeitamente. A Feira da Vila acontecia todas as quintas-feiras na Praça Central de Ilhabela. Entre barracas coloridas de frutas, verduras, artesanato local e comidas típicas, os moradores se encontravam, trocavam novidades e mantinham vivo o espírito comunitário da ilha. 2 semanas após o incidente na igreja, Lívia finalmente reuniu coragem para aparecer em um evento social. Vestia jeans rasgado nos joelhos, uma camiseta simples e tinha os cabelos castanhos presos em um coque desalinhado. Caio saltitava ao seu lado, apontando animadamente para cada barraca que passavam. "Olha, mãe, tem estrelas do mar!" exclamou correndo para uma barraca de artesanato marinho. Lívia sorriu, observando o filho. Caio havia sido sua âncora durante aquelas semanas difíceis. Enquanto ela lutava contra ondas de autocompaixão e dúvida, ele simplesmente continuava sendo criança, curioso, resiliente, presente. Foi enquanto escolhia legumes frescos que Lívia sentiu um arrepio na nuca, aquela sensação instintiva de estar sendo observada. Virando-se lentamente, deparou-se com um homem que destoava completamente do ambiente casual da feira. Alto, com ombros largos, sob uma camisa de linho branca impecavelmente passada, ele a observava com uma intensidade desconcertante. Seus olhos, de um cinza profundo que lembrava o oceano antes de uma tempestade, contrastavam com a pele bronzeada pelo sol. Os cabelos escuros, levemente desalinhados pela brisa marinha, emolduravam um rosto de traços fortes, definitivos. Quando seus olhares se cruzaram, ele não desviou, como fariam a maioria das pessoas educadas ao serem flagradas olhando. Pelo contrário, sustentou o contato visual e, após um momento de impasse silencioso, ofereceu um aceno discreto de cabeça. Lívia sentiu o rosto esquentar e voltou sua atenção para os tomates que segurava, subitamente consciente de sua aparência despreocupada, das olheiras que nem o corretivo conseguia disfarçar completamente, e do jeans que havia visto dias melhores. "Com licença." A voz grave e profunda a fez pular. O homem estava agora ao seu lado, a apenas alguns passos de distância, ainda mais imponente de perto. "Você é Lívia Torres, certo? A designer gráfica?" Surpresa por ser reconhecida, ela assentiu, uma ruga de confusão formando-se entre suas sobrancelhas. "Ícaro Avelar." Ele se apresentou, estendendo uma mão de dedos longos e firmes. "Estou temporariamente na ilha e preciso urgentemente de serviços de design." Seu nome foi recomendado. O aperto de mão dele era quente e sólido, como uma rocha aquecida pelo sol. Ícaro Avelar. O nome não era estranho para Lívia. De fato, agora que o olhava mais atentamente, ela o reconhecia das revistas de negócios que ocasionalmente folheava em consultórios médicos. O bilionário da tecnologia, conhecido por transformar startups em impérios. "Eu trabalho principalmente com clientes locais", Lívia respondeu, tentando manter a voz profissional, apesar do nervosismo súbito. O que um homem como ele estaria fazendo em Ilhabela, procurando por ela de todas as pessoas? "É exatamente por isso que estou interessado." Ele sorriu, um sorriso contido que mal tocava seus olhos. "Estou desenvolvendo um projeto de revitalização cultural para ilhas brasileiras, começando por aqui. Preciso de alguém que entenda a essência do lugar, não apenas mais um designer de São Paulo com ideias pré-fabricadas." Antes que Lívia pudesse responder, Caio reapareceu, segurando uma pequena estrela do mar entalhada em madeira clara. "Mãe, posso ficar com ela? Por favor?" Seus olhos verdes imploravam antes de notar a presença do estranho. Imediatamente, a expressão aberta do menino se fechou, substituída por uma cautela defensiva que partiu o coração de Lívia. Desde o incidente com Eduardo,
Caio havia desenvolvido uma desconfiança instintiva de homens que se aproximavam de sua mãe. Caio, este é o Sr. Avelar. Ele está me convidando para um trabalho, Lívia explicou, colocando a mão no ombro do filho. Ícaro se abaixou, ficando no nível dos olhos do menino, em um movimento surpreendentemente natural para alguém que emanava tanta autoridade. Você gosta de estrelas, Caio? Perguntou com genuíno interesse. O menino hesitou, olhando para a mãe como se pedisse permissão para responder. Quando Lívia assentiu, ele finalmente falou. Gosto mais dos planetas e das constelações. Um lampejo de algo. Talvez surpresa, talvez aprovação. Passou pelos olhos cinzentos de Ícaro. Eu também, ele respondeu levantando-se. Tenho um telescópio Schmidt-Cassegrain na varanda da casa que aluguei. Se sua mãe aceitar minha proposta de trabalho, talvez você possa vir ver Júpiter e seus anéis qualquer dia desses. Saturno tem anéis. Caio corrigiu imediatamente, seu amor pela astronomia superando momentaneamente sua desconfiança. Júpiter tem faixas e a grande mancha vermelha. Ícaro riu, um som surpreendentemente caloroso vindo de um homem tão contido. Você está absolutamente certo. Meu erro. Voltando-se para Lívia, acrescentou. Você tem um astrônomo em casa. Havia algo no modo como aquele homem olhava para Caio, sem condescendência, com genuíno respeito, que fez algo se mexer dentro de Lívia. Não era atração, disse a si mesma. Era apenas alívio por encontrar alguém que não tratava seu filho como um obstáculo ou um apêndice inconveniente. Sobre o trabalho, Lívia retomou, forçando-se a manter o profissionalismo. Eu precisaria saber mais detalhes antes de aceitar. Naturalmente, Ícaro concordou, retirando do bolso um cartão prateado minimalista. Meu contato. Podemos discutir os termos amanhã, se estiver disponível. Um café, talvez? Ou posso ir ao seu escritório, se preferir. O cartão era pesado nas mãos de Lívia, o nome dele impresso em letras simples e elegantes sobre o fundo metálico. Amanhã, às 14h. Na cafeteria Maresia, conhece? Ela sugeriu, surpreendendo a si mesma com a decisão rápida. Ícaro assentiu. Conheço. Até amanhã, então. Voltando-se para Caio, acrescentou. Foi um prazer conhecê-lo, jovem astrônomo. Enquanto o observava afastar-se entre as barracas da feira, Lívia não pôde deixar de notar como as pessoas se desviavam instintivamente de seu caminho, como se reconhecessem a presença de alguém importante, mesmo sem saber exatamente quem ele era. Não gosto dele, Caio declarou, segurando a estrela do mar de madeira contra o peito. Lívia olhou para o filho, notando a teimosia em seu queixo erguido, tão parecido com o dela própria. Por que não, Caio? Ele foi gentil. O menino deu de ombros, o gesto estranhamente adulto para seus 7 anos. Ele parece diferente, como os tubarões que a professora mostrou no vídeo da escola. Bonito, mas perigoso? Lívia completou, surpresa com a observação perspicaz do filho. Caio assentiu gravemente, olhando para o cartão em sua mão, com o nome Ícaro Avelar refletindo a luz do sol. Lívia sentiu um arrepio que nada tinha a ver com a brisa marinha. Seu filho tinha razão. Havia algo de predatório naquele homem, algo oculto sob a superfície polida e profissional. Mas ela precisava do trabalho. E contra seu melhor julgamento, também precisava da distração que esse enigmático estranho oferecia aos seus pensamentos sombrios. Vamos comprar sua estrela do mar, disse a Caio, guardando o cartão na bolsa. Amanhã descobriria que tipo de oceano estava prestes a navegar e que tipo de tempestade aqueles olhos cinzentos poderiam desencadear. A cafeteria Maresia ficava à beira-mar, com uma varanda de madeira que avançava sobre a areia. As mesas, espalhadas estrategicamente para oferecer a melhor vista do oceano, estavam quase todas ocupadas naquela tarde de quinta-feira, quando Lívia chegou, 5 minutos antes do horário marcado. Vestia um vestido simples, azul marinho, que realçava seus olhos verdes e disfarçava as curvas que tanto a incomodavam.
Os cabelos, normalmente presos, caíam em ondas suaves até seus ombros. Havia se permitido um cuidado especial com a aparência. Não por Ícaro, repetia para si mesma, mas porque esta era uma reunião profissional importante. Ele já estava lá, sentado na mesa mais afastada, com vista privilegiada para o horizonte. Como no dia anterior, vestia roupas simples, mas evidentemente caras, calça de linho escura e camisa azul clara com mangas dobradas até os cotovelos, revelando antebraços fortes e bronzeados. Lia algo em um tablet, o senho levemente franzido em concentração. Quando Lívia se aproximou, ele levantou os olhos imediatamente, como se tivesse sentido sua presença. Levantou-se em um movimento fluido, puxando a cadeira para ela com uma cortesia antiquada que parecia naturalmente parte dele, não uma afetação. Pontual, ele comentou, após cumprimentá-la. Uma qualidade cada vez mais rara. Perder tempo é um luxo que mães solteiras não podem se dar. Lívia respondeu sentando-se. Ícaro a estudou por um momento, e ela teve a incômoda sensação de estar sendo avaliada como um investimento potencial. Café? Ele ofereceu, fazendo um sinal para o garçom. Sim, por favor, preto, sem açúcar. Lívia respondeu, abrindo sua pasta e retirando um bloco de notas. Preferia o método tradicional para primeiras reuniões. Algo sobre escrever à mão a ajudava a organizar os pensamentos. Após fazerem os pedidos, Ícaro foi direto ao ponto, inclinando-se ligeiramente para a frente. Estou desenvolvendo um projeto chamado Ilhas Vivas. A ideia é criar centros culturais e tecnológicos em comunidades insulares, preservando tradições locais enquanto conectamos essas comunidades ao futuro digital. Enquanto falava, seus olhos cinzentos se tornavam mais vivos, revelando uma paixão genuína pelo assunto que surpreendeu Lívia. Este não parecia ser apenas mais um investimento frio e calculista. E qual seria exatamente meu papel nesse projeto? Ela perguntou, fazendo anotações rápidas. Identidade visual completa. Ícaro respondeu. Logo, materiais impressos, website, aplicativo, sinalização dos espaços físicos. Quero uma estética que combine elementos tradicionais da cultura caiçara com visualidade contemporânea. Algo que represente uma ponte entre passado e futuro. Enquanto ele detalhava o projeto, Lívia sentia seu interesse profissional crescer. Era exatamente o tipo de desafio criativo que a animava, muito além dos cardápios de restaurantes e folders de pousadas que costumava desenvolver. Parece um projeto fascinante, ela admitiu após ele terminar. Mas tenho algumas preocupações. Primeiro, o escopo é imenso para uma designer solo. Segundo, minha rotina com Caio limita minha disponibilidade. E terceiro, imagino que o orçamento para algo dessa magnitude esteja muito além do que costumo trabalhar. Ícaro sorriu, aquele mesmo sorriso contido que não atingia completamente seus olhos. Primeiro, ele começou, imitando a estrutura das colocações dela. Você não estaria sozinha, tem uma equipe técnica que implementaria suas criações. Segundo, estou disposto a adaptar o cronograma às suas necessidades familiares. E terceiro, ele fez uma pausa, tirando do bolso um envelope que deslizou pela mesa até ela. Este é o orçamento que tinha em mente. Acredito que seja adequado. Lívia abriu o envelope e quase engasgou com o gole de café que acabara de tomar. O valor ali proposto era mais do que ela ganhava em 6 meses de trabalho intenso. Isso é... Ela começou, incapaz de disfarçar o choque. Justo, Ícaro completou. Estou pagando não apenas pelo seu talento, mas pela sua perspectiva única como moradora local. Essa autenticidade tem valor inestimável para o projeto. Algo na forma como ele falava. A segurança absoluta, a ausência de hesitação, deixava Lívia desconfortável. Pessoas assim estavam acostumadas a conseguir o que queriam, quando queriam. Preciso pensar, ela disse finalmente. É um compromisso significativo. Ícaro assentiu,
como se já esperasse essa resposta. Naturalmente. Mas tenho uma proposta adicional. O tom dele mudou sutilmente, ficando mais grave, mais pessoal. Lívia sentiu um formigamento de alerta na base da nuca. Estou organizando um jantar beneficente no próximo sábado, no Resort Ilha Bela Vista. Apresentarei o projeto Ilhas Vivas para potenciais investidores e autoridades locais. Gostaria que você me acompanhasse. Lívia piscou surpresa. Como sua designer, o sorriso dele se ampliou ligeiramente, revelando dentes perfeitamente alinhados. Como minha acompanhante, seria uma oportunidade para você conhecer as pessoas envolvidas no projeto e talvez nos conhecermos melhor em um contexto menos formal. O coração de Lívia acelerou, mas não de excitação, de pânico. Isso soava perigosamente como um encontro, algo para o qual definitivamente não estava pronta, especialmente com um homem como ele. Senhor Avelar, Ícaro, por favor. Ícaro! Ela corrigiu, firmando a voz. Aprecio o convite, mas não misturo o trabalho com outras coisas, especialmente agora. Ele a observou por um longo momento, como se decifrando algo escrito em seu rosto. O homem que a deixou no altar foi um tolo, ele disse finalmente, sem rodeios. Lívia sentiu o sangue drenar de seu rosto. Como você, Ilhabela é pequena, Ícaro respondeu simplesmente. E eu sempre pesquiso a fundo as pessoas com quem pretendo trabalhar. A indignação subiu quente pelo peito de Lívia. Então você investigou minha vida pessoal? Informações públicas apenas. Ele esclareceu sem parecer minimamente arrependido. É importante saber com quem estou lidando. E eu devo simplesmente confiar em você sem saber nada além do que as revistas de negócios publicam? Ela retrucou, uma coragem inesperada tomando conta dela. Algo brilhou nos olhos dele. Aprovação? Divertimento? Pergunte o que quiser saber. Ícaro ofereceu, recostando-se na cadeira. Sou um livro aberto. Lívia duvidava seriamente disso, mas decidiu aceitar o desafio. Por que Ilhabela? De todos os lugares para iniciar seu projeto, por que aqui? A pergunta pareceu pegá-lo de surpresa, como se esperasse algo mais pessoal ou trivial. Cresci aqui, ele respondeu após um momento. Até os 12 anos, quando meus pais se separaram e me mudei com minha mãe para São Paulo. Era a última resposta que Lívia esperava. Observou-o com mais atenção, tentando imaginar aquele homem imponente como um menino correndo descalço pelas praias da ilha. Você não parece um ilhéu, ela observou. E como parece um ilhéu, Lívia? Ele perguntou, seu nome soando estranhamente íntimo em sua voz. Menos controlado, ela respondeu honestamente. Menos previsível. Ele riu e desta vez o som atingiu seus olhos, suavizando as linhas duras de seu rosto. Talvez eu precise redescobrir essa parte de mim. Talvez seja exatamente por isso que estou aqui. Algo na vulnerabilidade momentânea daquelas palavras tocou Lívia mais profundamente do que todas as demonstrações de poder e riqueza. Sobre o jantar, ela disse, surpreendendo a si mesma, eu irei, como sua designer, para conhecer o projeto, mas preciso trazer Caio. Não tenho com quem deixá-lo no sábado à noite. Era uma meia-verdade. Mariana certamente ficaria com Caio se pedisse, mas algo dentro dela resistia à ideia de um encontro a sós com Ícaro Avelar. Em vez de parecer desapontado, ele assentiu com o que pareceu ser genuína aprovação. Perfeito. O resort tem um excelente programa para crianças, com monitores qualificados. E tenho certeza que Caio ficará fascinado com a vista do céu noturno a partir do terraço. Lívia percebeu que havia caído em algum tipo de armadilha, embora não conseguisse identificar exatamente qual. Ícaro parecia ter antecipado cada uma de suas objeções, cada movimento defensivo. Então está combinado, ela disse, fechando seu bloco de notas. Sábado, como sua designer com meu filho. Ele estendeu a mão sobre a mesa, como para selar o acordo. Quando Lívia a apertou, sentiu uma corrente elétrica subir por seu braço.
uma reação física impossível de negar, por mais que sua mente tentasse. Será um prazer tê-los como meus convidados, Ícaro disse, seus olhos cinzentos presos aos dela. E pela primeira vez, desde o dia do não casamento, Lívia sentiu algo além de dor e raiva. Sentiu expectativa. E isso, mais do que qualquer outra coisa, a assustava profundamente. Mãe, esta gravata está me enforcando, reclamou Caio, tentando afrouxar o nó da gravata borboleta azul marinho que combinava com seu pequeno terno. Lívia sorriu, abaixando-se para ajustá-la. Só por algumas horas, meu amor. Depois você pode tirá-la. Era sábado à noite, e o táxi que Ícaro havia enviado para buscá-los já esperava em frente à casa. Lívia se olhou uma última vez no espelho. O vestido longo verde esmeralda, emprestado por Mariana, abraçava suas curvas de uma forma que ela não estava acostumada a exibir. Os cabelos, soltos e ondulados, caíam sobre seus ombros em mechas bem definidas, graças a produtos que raramente usava. Você tá bonita, mãe, Caio comentou, parando ao lado dela diante do espelho. Parece uma sereia. Lívia beijou o topo da cabeça do filho. E você parece um pequeno príncipe. Vamos? O resort Ilha Bela Vista era, sem dúvida, o estabelecimento mais luxuoso de toda a ilha. Construído no topo de uma colina, suas paredes de vidro ofereciam vistas panorâmicas do oceano e da vegetação exuberante ao redor. Quando o táxi parou na entrada iluminada, Lívia sentiu uma pontada de ansiedade. Estava entrando em um mundo que não era o seu. Lembra o que combinamos, Caio? Ela perguntou, ajeitando nervosamente a alça da pequena bolsa de festa. Melhor comportamento. Nada de correr, nada de falar alto. E se eu quiser ir embora, só falar para você discretamente, o menino recitou, com a seriedade de quem repete um juramento importante. Ela sorriu, orgulhosa de sua maturidade. Perfeito. No saguão de entrada, um funcionário uniformizado os recebeu. Senhorita Torres e filho, o senhor Avelar está aguardando. Posso acompanhá-los? Enquanto seguiam pelo corredor elegante, com paredes cobertas por obras de arte contemporânea e arranjos de bromélias nativas, Lívia notou os olhares que recebia de outros hóspedes e convidados. Eram olhares de curiosidade, avaliação, talvez até julgamento. A designer local de corpo fora dos padrões, mãe solteira, entrando no território da elite. O salão principal estava decorado com elementos que mesclavam a sofisticação urbana com motivos da cultura caiçara, redes de pesca delicadamente penduradas, lanternas feitas de cabaças, fotografias antigas da ilha ampliadas em painéis elegantes. Era exatamente o tipo de estética que Ícaro descrevera para o projeto. E então ela o viu. Ícaro estava de pé junto à varanda, conversando com um pequeno grupo de pessoas obviamente importantes. Vestia um terno azul escuro impecavelmente cortado, mas mantinha um ar relaxado, como se estivesse perfeitamente à vontade tanto nas salas de reunião de São Paulo quanto nas praias de Ilhabela. Quando a avistou, desculpou-se com o grupo e caminhou em sua direção com aquela mesma segurança felina que ela notara na feira. Você está deslumbrante, ele disse quando se aproximou, a voz mais baixa e íntima do que o necessário. Lívia sentiu o rosto esquentar. Obrigada. Ícaro abaixou-se para cumprimentar Caio, estendendo a mão como se o menino fosse um igual. Boa noite, senhor Caio. Elegante como um verdadeiro astrônomo. Para surpresa de Lívia, Caio aceitou o aperto de mão com uma seriedade quase cômica. Boa noite, senhor Ícaro. Venham, Ícaro disse, oferecendo o braço para Lívia. Quero apresentá-los a algumas pessoas importantes para o projeto. Durante a hora seguinte, Lívia foi apresentada a investidores, funcionários da prefeitura, empresários e artistas locais. Ícaro a apresentava consistentemente como a talentosa designer que criará a identidade visual do projeto, sem jamais insinuar qualquer relação pessoal. Falava das habilidades dela com genuíno respeito, como se a presença de Lívia fosse um golpe de sorte para o projeto, e não o contrário.
Caio suportou as apresentações com paciência admirável, até que um jovem monitor do resort apareceu, convidando as crianças presentes para uma sessão especial de observação de estrelas no terraço superior. Posso, mãe? O entusiasmo nos olhos do filho era impossível de negar. Claro, meu amor, comporte-se, ok? Quando Caio se afastou, seguindo animadamente o monitor, Ícaro sorriu. Ele é extraordinário. Você fez um ótimo trabalho. Sozinha. Lívia não pôde deixar de acrescentar. Algo que admiro profundamente, ele respondeu sem hesitação. O jantar foi servido em mesas redondas dispostas pelo salão. Naturalmente, Lívia foi colocada ao lado de Ícaro na mesa principal. A comida era sofisticada, frutos do mar preparados com técnicas modernas, mas usando ingredientes e receitas tradicionais da ilha. Está gostando? Ícaro perguntou, notando como ela saboreava cada garfada. É incrível, Lívia admitiu. Mas confesso que prefiro o peixe frito da Dona Zezé na barraca da praia. Para sua surpresa, ele riu abertamente. Eu também. Na verdade, foi lá que comi quase todos os dias quando era criança. A imagem do poderoso empresário comendo peixe frito com as mãos, sentado em bancos de plástico na areia, fez algo se suavizar dentro de Lívia. Como era você, criança? Ela perguntou, genuinamente curiosa. O sorriso dele se tornou mais reservado, quase melancólico. Selvagem, descalço, sempre no mar ou na mata. Meu pai era guia de trilhas, minha mãe professora na escola local. Éramos simples, mas nunca nos faltou nada essencial. Sua voz baixou levemente. Até que tudo mudou. O divórcio? Lívia arriscou. Ícaro assentiu. Minha mãe recebeu uma oferta para coordenar um colégio em São Paulo. Quando meus pais se separaram, ela aceitou e me levou com ela. Da noite para o dia, troquei o mar pelo concreto, a liberdade pelo apartamento, as estrelas pelas luzes da cidade. Havia uma vulnerabilidade em suas palavras que contrastava com sua imagem pública de homem inabalável. Por um momento, Lívia vislumbrou o menino por trás do empresário. Foi difícil se adaptar, ela perguntou suavemente. No começo, sim, mas descobri que podia canalizar minha energia para outras coisas. Estudos primeiro, depois negócios. Ele fez uma pausa, girando a taça de vinho entre os dedos. Mas algo sempre faltou, algo que estou tentando recuperar agora. O projeto Ilhas Vivas, Lívia concluiu. Exatamente. Uma forma de reconectar com minhas raízes e, ao mesmo tempo, garantir que outras crianças possam ter o melhor dos dois mundos. A conexão com a natureza e a tradição, mas também acesso ao conhecimento e oportunidades que só a tecnologia pode proporcionar. A sinceridade em sua voz era inegável. Este não era o discurso ensaiado de um empresário buscando aprovação pública. Era algo mais profundo, mais pessoal. Após o jantar, quando os discursos formais começaram, Lívia aproveitou para verificar Caio. Encontrou-o no terraço, olho grudado em um telescópio profissional, enquanto o monitor explicava pacientemente as constelações visíveis. Mãe, dá para ver os anéis de Saturno perfeitamente, ele exclamou quando a viu, sem tirar o olho do equipamento. Que maravilha, meu amor. Ela acariciou seus cabelos, feliz por vê-lo tão animado. Dali, a vista era de tirar o fôlego. O céu estrelado acima, o mar escuro abaixo, pontilhado por luzes de barcos distantes e a ilha adormecida, com suas casas iluminadas como vagalumes entre a vegetação. É por isso que nunca consegui me acostumar completamente com São Paulo. A voz de Ícaro soou atrás dela. Não se consegue ver as estrelas assim na cidade. Lívia virou-se. Ele havia retirado o paletó e afrouxado a gravata, parecendo mais relaxado, mais acessível. Você costumava observar estrelas quando criança? Ela perguntou. Meu pai me ensinou todas as constelações visíveis daqui. Ele respondeu, aproximando-se para ficar ao lado dela na murada. Era nosso ritual noturno.
Depois de um dia inteiro de trabalho, ele me levava para a praia e ficávamos deitados na areia, olhando para cima. Ele contava histórias, lendas, mitologia. Como a de Ícaro? Lívia questionou, olhando-o de soslaio. Um sorriso torto apareceu em seus lábios. Touché. Sim, meu nome não é coincidência. Meu pai achava que eu precisava de um lembrete constante sobre os perigos da ambição desmedida. E funcionou? Ela perguntou, genuinamente interessada. Ícaro ficou em silêncio por um momento, contemplando a pergunta. Não sei. Voei alto, construí um império, mas sempre tive consciência do abismo abaixo. Talvez por isso ainda esteja voando enquanto tantos outros. E caíram. O vento marinho balançava suavemente os cabelos de Lívia, e ela cruzou os braços, sentindo um arrepio que não era inteiramente devido ao frio. Estou te incomodando com essas histórias, Ícaro observou. Não, ela respondeu honestamente. É fascinante ver o homem por trás da imagem pública. Ele deu um passo na direção dela, diminuindo o espaço entre eles. E o que você vê, Lívia Torres? O coração dela acelerou. Estava perigosamente consciente de sua proximidade, do cheiro sutil de sua colônia, misturado ao aroma do mar, da intensidade daqueles olhos cinzentos que pareciam enxergar através de suas defesas. Vejo alguém complexo, ela respondeu finalmente. Alguém dividido entre dois mundos, tentando construir uma ponte entre eles. Alguém que alcançou muito, mas ainda sente que algo está faltando. A honestidade crua de suas palavras pairou entre eles. Ícaro a olhava com uma mistura de surpresa e algo mais profundo, mais perturbador. Impressionante, ele murmurou. A maioria das pessoas vê apenas o que espera ver. Um empresário bem-sucedido, arrogante, calculista. Eu sou designer, Lívia deu de ombros. Fui treinada para enxergar além da superfície. Mãe, a voz de Caio quebrou o momento. O monitor disse que vai mostrar nebulosas agora. Lívia sorriu, grata pela interrupção. Vá lá, então. Quando voltou sua atenção para Ícaro, percebeu que algo havia mudado na expressão dele. Havia um novo tipo de respeito ali, uma curiosidade renovada. Seu filho é incrível, ele comentou. Tão curioso. Tão inteligente. Obrigada, ela respondeu, o orgulho maternal evidente em sua voz. Você aceitaria trabalhar no projeto? Ícaro perguntou, mudando de assunto abruptamente. Lívia já havia tomado sua decisão. Sim, é um projeto significativo que pode realmente fazer diferença para a ilha. Ótimo, ele sorriu, parecendo genuinamente satisfeito. Mas tenho mais uma condição. Lívia ergueu uma sobrancelha, subitamente cautelosa. Que seria? Quero que você e Caio venham jantar na minha casa amanhã. Uma refeição casual, nada formal, apenas para conversarmos mais sobre o projeto. E talvez outras coisas. O pedido era ambíguo o suficiente para deixá-la desconfortável, mas não o suficiente para ser recusado sem parecer rude. Senhor Avelar, Ícaro. Ele corrigiu automaticamente. Ícaro, ela repetiu, respirando fundo. Acho que preciso deixar algo claro. Estou interessada no projeto, não em complicações pessoais. Acabei de passar por uma situação humilhante. Tenho um filho para criar. Relacionamentos não estão nos meus planos. Em vez de parecer ofendido, ele assentiu respeitosamente. Compreendo perfeitamente e respeito sua posição. O jantar é apenas isso, um jantar. Uma oportunidade para conhecermos melhor um ao outro, profissionalmente. E para Caio usar meu telescópio, que é consideravelmente melhor que este, ele apontou para o equipamento que o menino utilizava. Diante da menção ao telescópio, Lívia sabia que estava derrotada. Caio nunca a perdoaria se recusasse. Tudo bem. Ela concordou relutantemente. Mas será apenas um jantar, nada mais. O sorriso de Ícaro foi contido, mas seus olhos brilhavam. Apenas um jantar, ele repetiu. Por enquanto. Aquelas duas últimas palavras ficaram suspensas no ar entre eles, carregadas de possibilidades que Lívia se recusava a contemplar.
E ainda assim, enquanto observava Ícaro caminhar de volta para o salão, não pôde evitar sentir uma estranha mistura de antecipação e temor. Algo estava começando ali, naquele terraço sob as estrelas. Algo que poderia ser tão perigoso quanto redentor. A casa que Ícaro havia alugado ficava na parte mais exclusiva da ilha, onde propriedades de luxo se escondiam entre a exuberante vegetação da Mata Atlântica. Construída em vários níveis que desciam suavemente pela encosta, com paredes de vidro que se abriam completamente para integrar os ambientes internos à natureza, era um exemplo perfeito de arquitetura contemporânea em harmonia com o ambiente. Quando o táxi parou na entrada, Caio não conseguiu conter um uau de admiração. Lívia, porém, sentiu uma pontada de desconforto. Aquela casa, por mais bonita que fosse, representava um mundo tão distante do seu que parecia quase uma afronta. Vestia jeans escuro e uma blusa solta de algodão azul, propositalmente casual, para estabelecer desde o início que aquele não era um encontro romântico. Caio, no entanto, insistira em usar sua melhor camisa, animado com a promessa do telescópio. A porta abriu-se antes mesmo que tocassem a campainha, revelando não Ícaro, mas uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso acolhedor. "Dona Iraci?" Lívia exclamou, surpresa ao reconhecer a mesma senhora que havia levado pão e chá à sua casa dias atrás. "Boa noite, minha filha." A idosa sorriu, seus olhos sábios brilhando com um divertimento sereno. "Vejo que conheceu meu filho." "Seu filho?" Lívia repetiu confusa. "Ícaro é meu filho adotivo", esclareceu Dona Iraci. "Criei-o desde os 12 anos, quando sua mãe biológica faleceu e ele voltou para a ilha. Entrem, estou terminando de preparar o jantar." Perplexa com esta revelação, Lívia entrou na casa, seguida por Caio, que já conversava animadamente com a senhora sobre constelações. A sala de estar era um espaço amplo e elegante, mas surpreendentemente acolhedor. Não havia a ostentação que Lívia esperava, mas sim uma decoração que mesclava peças modernas com objetos artesanais da ilha, cestos trançados, esculturas em madeira de lei, pinturas de artistas locais. "Bem-vindos!" A voz familiar de Ícaro soou de uma porta lateral. Ele caminhava em sua direção, vestindo jeans e uma simples camiseta branca, os pés descalços como um autêntico ilhéu. Este Ícaro parecia anos mais jovem e infinitamente mais acessível que o empresário do jantar beneficente. "Vejo que já conheceram minha mãe." Ele sorriu, trocando um olhar carinhoso com Dona Iraci. "Você não mencionou que Dona Iraci era sua mãe," Lívia observou, ainda processando a informação. "Você não perguntou," ele respondeu simplesmente. Virando-se para Caio, acrescentou: "O telescópio está montado na varanda superior. Quer ver?" Os olhos do menino brilharam. "Posso, mãe?" "Claro, mas não incomode o senhor Ícaro demais, certo?" "Ele não incomoda," Ícaro afirmou sorrindo. "Venha, Caio. Vamos deixar sua mãe e minha mãe conversando enquanto preparamos nosso posto de observação." Enquanto os dois subiam a escada espiral que levava aos andares superiores, Lívia ficou sozinha com Dona Iraci e a convidou para a cozinha. "Venha me ajudar com a moqueca. Ícaro sempre diz que meu segredo é o tempo de cozimento do dendê, mas na verdade é a conversa que tempera a comida." A cozinha era espaçosa e moderna, mas claramente um espaço de trabalho, não apenas de exposição. Panelas de barro dividiam o espaço com equipamentos sofisticados, e ervas frescas cresciam em pequenos vasos na janela. "A senhora sabia quem eu era quando levou o pão e o chá à minha casa, não é?" Lívia perguntou enquanto picava coentro, conforme as instruções da idosa. Dona Iraci sorriu, seus olhos sábios brilhando. "Claro que sabia, minha filha. Ilhabela é pequena para quem sabe escutar seus ventos. E foi a senhora que sugeriu meu nome para Ícaro, para o projeto dele." "Sugeri," a senhora admitiu, sem rodeios, mexendo calmamente o molho de dendê que borbulhava no fogão.
Não apenas pelo seu talento, que é inegável, mas porque vocês dois precisam um do outro. Lívia franziu a testa, desconfortável com a insinuação. Dona Iracy, com todo respeito, não estou procurando um relacionamento. E duvido que seu filho esteja. A risada da idosa foi surpreendentemente musical. Existem muitas formas de precisarmos uns dos outros, menina. Nem todas envolvem romance. Ela fez uma pausa, observando Lívia com olhos que pareciam enxergar muito além da superfície. Ícaro construiu uma fortaleza ao redor de si mesmo. Precisa de alguém que o lembre de quem ele realmente é. E você construiu um muro de medo ao redor do seu coração. Precisa de alguém que a ajude a derrubá-lo. Nós mal nos conhecemos, Lívia protestou. Algumas almas se reconhecem instantaneamente. Dona Iracy respondeu, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. São velhas conhecidas de outras jornadas. Lívia não soube como responder a isso. Em vez disso, mudou de assunto. Como foi criar Ícaro? Ele me disse que voltou para a ilha após seus pais se separarem, mas não mencionou que sua mãe biológica faleceu. Dona Iracy completou, seu tom suavizando-se. Foi um tempo difícil para ele. Teresa, sua mãe, adoeceu rapidamente. Câncer. Em poucos meses, ele estava sozinho em São Paulo, sem ter para onde ir. O pai, meu querido amigo Carlos, já havia falecido anos antes em um acidente numa trilha. Eu era a madrinha de Ícaro e sempre mantivemos contato, mesmo depois que se mudaram. Quando Teresa partiu, ele veio morar comigo. Deve ter sido um choque enorme para um adolescente, Lívia comentou, sentindo uma inesperada compaixão pelo homem que agora parecia tão inabalável. Ele se fechou completamente, Dona Iracy continuou, enquanto acrescentava delicadamente o peixe ao molho. Tornou-se sério, disciplinado, focado. Estudava obsessivamente. Era como se tentasse construir uma nova versão de si mesmo, uma que não pudesse ser atingida pela dor ou pela perda. A imagem que Dona Iracy pintava era tão diferente do poderoso empresário que Lívia havia conhecido, e ainda assim fazia perfeito sentido. As paredes que ele erguera, a contenção emocional, a busca implacável pelo sucesso, tudo era uma forma de proteção. E funcionou para ele, Lívia observou. Construiu um império, construiu uma prisão, Dona Iracy corrigiu suavemente. Uma prisão dourada, mas ainda assim uma prisão. É por isso que ele voltou agora, não apenas pelo projeto, mas porque finalmente está pronto para enfrentar o passado. O som de risadas interrompeu a conversa. Ícaro e Caio desciam as escadas, claramente entusiasmados com algo. "Mãe!" Caio exclamou, correndo para a cozinha. "O telescópio do Sr. Ícaro é incrível! Dá para ver as faixas de Júpiter perfeitamente, e ele me mostrou a galáxia de Andrômeda e... Respiração, filho." Lívia riu, encantada com a animação dele. E ele tem um aplicativo que mostra todas as constelações, com as histórias mitológicas, e diz quando a estação espacial vai passar. Caio continuou quase sem fôlego. E ele disse que posso vir usar o telescópio sempre que eu quiser. Lívia lançou um olhar de reprovação para Ícaro, que havia entrado na cozinha atrás de Caio. "Você não deveria prometer coisas assim sem consultar os pais primeiro." "Desculpe," ele disse, sem parecer minimamente arrependido. "Mas a oferta está de pé. Caio é bem-vindo aqui a qualquer momento, sob sua supervisão, claro." Acrescentou, com um brilho de desafio nos olhos. "O jantar está pronto," Dona Iracy anunciou, habilmente dissipando a tensão. "Vamos para a varanda?" O pôr do sol está começando. Jantaram numa ampla varanda de madeira que se projetava sobre a encosta, oferecendo uma vista panorâmica da Bahia. A moqueca de Dona Iracy era, sem exagero, a melhor que Lívia já provara. O sabor do dendê perfeitamente equilibrado com o limão e o coentro, o peixe macio se desfazendo na boca. A conversa fluiu surpreendentemente fácil.
Caio, normalmente tão reservado com estranhos, falava animadamente sobre astronomia, respondendo às perguntas de Ícaro com entusiasmo. Dona Iraci compartilhava histórias da ilha, lendas antigas, que faziam os olhos de Caio se arregalarem de fascínio. E Ícaro, para surpresa de Lívia, revelava cada vez mais daquele menino ilhéu que um dia fora, contando sobre aventuras na mata, descobertas de cavernas secretas, mergulhos nas piscinas naturais. "Você ainda mergulha?" Lívia perguntou, genuinamente curiosa. "Não tanto quanto gostaria", ele admitiu, "mas estou tentando recuperar o tempo perdido agora que estou aqui." Havia uma leveza nele que Lívia não tinha visto antes, como se as camadas do executivo implacável estivessem sendo lentamente descascadas para revelar o homem real por baixo. Após o jantar, Dona Iraci insistiu em levar Caio para conhecer seu jardim de ervas medicinais, deixando Lívia e Ícaro sozinhos na varanda com xícaras de café. "Sua mãe é extraordinária", Lívia comentou, olhando a idosa e o menino descerem pelos degraus de pedra que levavam ao jardim, iluminado por pequenas luzes solares. "Ela salvou minha vida", Ícaro respondeu simplesmente. "Não apenas por me acolher, mas por me ensinar a permanecer conectado com quem eu realmente sou, mesmo quando tudo ao meu redor me empurrava para ser outra pessoa." "E quem você realmente é, Ícaro?" Lívia perguntou, surpreendendo a si mesma com a ousadia da pergunta. Ele olhou para ela, seus olhos cinzentos suavizados pela luz dourada do pôr do sol. "Essa é a pergunta que voltei para responder." O silêncio que se seguiu não era desconfortável, mas carregado de algo indefinível, uma compreensão mútua, talvez, de que ambos estavam em jornadas paralelas de autodescoberta. "Por que você aceitou meu convite para hoje?" ele perguntou finalmente. "Depois de deixar tão claro que não está interessada em complicações." Lívia considerou a pergunta, determinada a ser honesta. "Por Caio, inicialmente. Ele ficou tão animado com o telescópio, mas também por curiosidade. Você é um enigma, Ícaro Avelar, o bilionário da tecnologia que anda descalço, o executivo implacável que volta às raízes. Queria entender melhor quem está por trás do projeto que aceitei desenvolver. E chegou a alguma conclusão?" Ela sorriu levemente. "Algumas peças do quebra-cabeça começam a se encaixar, mas ainda faltam muitas. Talvez possamos descobrir juntos", ele sugeriu, seu tom cuidadosamente neutro, deixando a interpretação em aberto. Antes que Lívia pudesse responder, uma exclamação entusiasmada de Caio chegou até eles. O menino voltava correndo, segurando algo nas mãos. "Mãe, Dona Iraci me deu sementes de girassol para plantarmos em casa. Ela disse que vão crescer rápido se conversarmos com elas todos os dias." Lívia sorriu para o filho, grata pela interrupção. "Que maravilha e amor! Vamos agradecer a ela, então?" O restante da noite passou tranquilamente. Quando chegou a hora de partir, Dona Iraci insistiu em embrulhar as sobras da moqueca para o almoço de amanhã. Caio fez Ícaro prometer novamente que poderia voltar para usar o telescópio. "Sempre que sua mãe permitir", Ícaro respondeu, olhando para Lívia com aquele mesmo desafio sutil nos olhos. No táxi de volta para casa, Caio adormeceu quase instantaneamente, a cabeça apoiada no colo de Lívia. Ela acariciava seus cabelos distraidamente, a mente repleta de imagens da noite. Ícaro e seu filho observando estrelas, Dona Iraci contando histórias antigas, a casa que de alguma forma conseguia ser luxuosa e acolhedora ao mesmo tempo. Havia aceitado o projeto profissional, sim, mas estava cada vez mais claro que havia aceitado muito mais do que isso. Estava permitindo que Ícaro e sua extraordinária mãe adotiva entrassem em sua vida. E isso, por mais assustador que fosse, não parecia mais tão perigoso quanto antes. Talvez, apenas talvez, Dona Iraci estivesse certa.
Talvez eles precisassem um do outro, não necessariamente como homem e mulher, mas como duas pessoas tentando redescobrir quem realmente eram. Observando as luzes da ilha passarem pela janela do táxi, Lívia permitiu-se, pela primeira vez, desde o abandono no altar, considerar a possibilidade de que nem todos os homens eram como Eduardo, e que talvez, apenas talvez, houvesse espaço em sua vida para novas conexões. Com esse pensamento perturbador, mas estranhamente reconfortante, ela fechou os olhos, deixando o balanço do carro e o som suave da respiração de seu filho a embalarem para um estado de calma que não sentia há semanas. A semana que se seguiu à revelação em São Paulo foi uma das mais difíceis na vida de Lívia. Isolada em sua pequena casa à beira-mar, alternava entre períodos de raiva intensa e confusão dolorosa. Havia bloqueado as chamadas de Ícaro, comunicando-se apenas brevemente por e-mail sobre questões estritamente profissionais do projeto. Caio, perceptivo como sempre, notou a mudança imediatamente. "Por que não vamos mais ver o Sr. Ícaro e Dona Iraci?" Ele perguntou em uma noite, enquanto Lívia o ajudava com o dever de casa. "Estamos muito ocupados agora, meu amor," ela respondeu vagamente. "Mas o projeto do Sistema Solar para a Feira de Ciências, ele prometeu me ajudar." Caio insistiu, sua pequena testa franzida em preocupação. O coração de Lívia apertou. Este era o verdadeiro dano colateral da situação, não apenas sua própria dor, mas a conexão genuína que Caio havia desenvolvido com Ícaro e Dona Iraci. Uma conexão que agora estava em risco. "Vamos terminar juntos," ela prometeu, beijando o topo da cabeça do filho. "Posso não saber tanto sobre astronomia quanto ele, mas posso aprender." Mais tarde naquela noite, depois de colocar Caio na cama, Lívia sentou-se na varanda com uma xícara de chá, observando as estrelas. As mesmas estrelas que havia contemplado tantas vezes ao lado de Ícaro nas últimas semanas. Estrelas que agora pareciam testemunhas silenciosas de sua confusão. Uma aposta. Tudo começara com uma aposta estúpida entre dois homens poderosos demais, entediados demais com suas vidas privilegiadas. A humilhação inicial deu lugar a uma raiva mais profunda, mais reflexiva, não apenas por si mesma, mas por todas as mulheres tratadas como peões em jogos masculinos ao longo da história. E ainda assim, havia aqueles momentos que não conseguia explicar. O respeito genuíno que Ícaro demonstrara por seu trabalho, a conexão autêntica que formara com Caio, a vulnerabilidade que revelara ao falar de seus pais, de sua infância na ilha, o homem que redescobrira sendo ao lado dela e de seu filho. Seriam todas mentiras magistralmente executadas? Ou haveria, como ele alegava, uma verdade mais complexa, a de um homem que iniciara algo por razões deploráveis, mas encontrara ao longo do caminho algo muito mais profundo e transformador? Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Não esperava visitas, especialmente àquela hora da noite. Cautelosamente dirigiu-se à porta. "Quem é?" perguntou sem abrir. "Sou eu, minha filha, Iraci." Surpresa, Lívia abriu a porta para encontrar a idosa sábia parada à sua soleira, carregando uma pequena cesta coberta. "Dona Iraci, o que faz aqui tão tarde?" "Os ventos me disseram que você precisava de chá e conversa." A senhora respondeu simplesmente, entrando sem esperar convite formal. "E eu nunca discuto com os ventos." Apesar de tudo, Lívia sorriu. A presença tranquila da idosa tinha esse efeito, como uma âncora em meio à tempestade. Na cozinha, Dona Iraci preparou um chá diferente de tudo que Lívia já havia provado. Aromático, levemente adocicado, com notas de ervas que não conseguia identificar. "Ele contou, não foi?" A idosa perguntou diretamente, depois que se acomodaram na varanda com suas xícaras. Lívia assentiu, sem surpresa por Dona Iraci saber. "Sim, a aposta." A idosa suspirou profundamente. "Quando criamos filhos, fazemos o melhor que podemos.
Plantamos sementes de valores, regamos com amor, protegemos com sabedoria. Mas eles crescem e, às vezes, o mundo os afasta de suas raízes. Foi o que aconteceu com Ícaro. Ele fez uma aposta sobre se casar comigo, Dona Iraci. Lívia lembrou, a mágoa ainda fresca em sua voz. Como se eu fosse um experimento, um desafio. Sim, ele fez. A idosa concordou, sem tentar minimizar o erro. E foi errado, terrivelmente errado. Não estou aqui para defendê-lo ou justificar o injustificável. Ela fez uma pausa, tomando um gole de seu chá. Estou aqui para oferecer contexto, não desculpas. Que contexto poderia explicar algo assim? Lívia questionou, a dor evidente em sua voz. Dona Iraci olhou para as estrelas por um longo momento antes de responder. Quando Ícaro perdeu os pais, algo se quebrou dentro dele. Não apenas seu coração, mas sua confiança no mundo. Ele decidiu que nunca mais seria vulnerável. Nunca mais sentiria aquela dor. Construiu muralhas ao redor de si mesmo e chamou essas muralhas de sucesso, de poder, de controle. A idosa voltou seus olhos sábios para Lívia. O homem que fez aquela aposta estúpida era um prisioneiro dessas muralhas, um homem tão desconectado de seus próprios sentimentos que precisava de apostas e desafios para sentir algo, qualquer coisa. Lívia absorveu aquelas palavras, reconhecendo a verdade nelas. O Ícaro que conhecera em São Paulo, o executivo frio e controlado, era exatamente esse homem. Mas algo aconteceu quando ele voltou para a ilha, Dona Iraci continuou, quando começou a reconectar-se com suas raízes. E depois, quando conheceu você e Caio, as muralhas começaram a ruir. Como posso confiar nele agora? Lívia perguntou, a vulnerabilidade crua em sua voz. Como posso saber o que é real e o que foi parte do jogo? Dona Iraci sorriu gentilmente. Você já sabe, minha filha, seu coração já sabe. Por que acha que está tão confusa? Se tudo tivesse sido mentira, seria fácil simplesmente odiá-lo e seguir em frente. A verdade daquelas palavras atingiu Lívia como uma onda. A confusão, a dor complexa que sentia, era precisamente porque havia experimentado algo genuíno com Ícaro, algo que transcendia qualquer motivação inicial que ele pudesse ter tido. E tem mais uma coisa, Dona Iraci acrescentou suavemente. Ele recusou o dinheiro. Que dinheiro? Da aposta, $1 milhão. Renan veio à ilha 3 dias atrás com um cheque. Ícaro o rasgou na frente dele. A idosa sorriu ao ver a surpresa no rosto de Lívia. Disse a Renan que a verdadeira aposta tinha sido com ele mesmo e que tinha ganhado porque finalmente encontrara coragem para ser honesto com você e consigo mesmo. Lívia sentiu lágrimas inesperadas em seus olhos. Por que ele não me contou isso? Porque não foi por você que ele fez isso? Dona Iraci respondeu simplesmente. Foi por ele mesmo, por quem ele realmente é, por quem ele quer ser. Por isso, tem valor. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som das ondas e do vento entre as folhas das palmeiras. Lívia contemplava tudo o que havia ouvido, todas as peças se encaixando em um quebra-cabeça mais complexo do que imaginara. Ele está sofrendo, não está? Perguntou finalmente. Dona Iraci assentiu. Como nunca o vi sofrer antes, nem mesmo quando perdeu os pais, porque desta vez ele está sentindo plenamente, sem proteção, sem muralhas. O que devo fazer? Lívia sussurrou, mais para si mesma do que para a idosa. Isso só você pode responder. Dona Iraci sorriu, levantando-se com uma agilidade surpreendente para a sua idade. Mas lembre-se, todos merecem uma segunda chance. Não pela pessoa que foram, mas pela pessoa que estão se tornando. Quando a idosa se foi, Lívia permaneceu na varanda por horas, observando as estrelas mudarem de posição no céu. As constelações que Ícaro e Caio haviam observado juntos tantas vezes. As mesmas estrelas que guiavam navegantes perdidos há milênios. Pela manhã,
Depois de uma noite quase sem dormir, Lívia tomou sua decisão. Chamou Mariana para ficar com Caio e dirigiu-se à casa de Ícaro. Precisava vê-lo, falar com ele pessoalmente. Não pelo projeto, não pela aposta, mas pela verdade que intuía existir entre todas as mentiras e meias-verdades. O carro dele não estava na entrada. A casa parecia estranhamente silenciosa. Quando tocou a campainha, foi recebida por uma governanta que nunca havia visto antes. "O senhor Avelar não está", a mulher informou. "Partiu para São Paulo ontem. E Dona Iraci? Está na cidade, na feira. Quer que eu transmita algum recado?" Lívia sentiu uma onda de desapontamento. "Não, obrigada. Eu voltarei outro dia." Dirigindo de volta para casa, uma sensação estranha começou a crescer em seu peito. E se fosse tarde demais? E se Ícaro, cansado de esperar por uma resposta, houvesse decidido voltar para sua vida em São Paulo permanentemente? Ao chegar em casa, encontrou Caio e Mariana construindo o modelo do sistema solar na mesa da sala. Seu filho olhou para ela com uma expressão tão parecida com a sua, quando estava preocupada, que quase riu. "Tudo bem, mãe?" "Tudo bem, meu amor." Ela respondeu, beijando-o na testa. "Continue trabalhando no seu projeto. Está ficando lindo." Na privacidade de seu quarto, Lívia finalmente pegou o telefone e desbloqueou o número de Ícaro. Havia dezenas de mensagens não lidas e chamadas perdidas, a maioria dos primeiros dias após a revelação. Depois, apenas silêncio. Com os dedos trêmulos, ela digitou uma mensagem simples. "Precisamos conversar. Onde você está?" A resposta veio quase instantaneamente, fazendo seu coração saltar. "Na praia da fazenda. Nossa praia." Lívia franziu a testa confusa. Não havia nenhuma nossa praia. Então lembrou-se. Semanas atrás, durante uma das muitas conversas na varanda de Ícaro, ele mencionara uma pequena enseada isolada onde costumava ir quando criança, um lugar que considerava seu santuário pessoal. Um dia, havia prometido levá-la lá. Rapidamente, ela vestiu-se, pegou as chaves do carro e voltou para a sala. "Mariana, pode ficar com Caio mais um pouco? Preciso ir a um lugar." "Claro", sua amiga respondeu, trocando um olhar significativo com ela. "O tempo que for preciso." "Mãe", Caio chamou, segurando uma pequena representação de Saturno. "Você vai ver o senhor Ícaro?" A pergunta a pegou desprevenida. "Por que pergunta isso, meu amor?" Seu filho deu de ombros com aquela sabedoria infantil que sempre a impressionava. "Porque você parece triste desde que brigaram." "E ele também está triste, Dona Iraci me disse." Lívia aproximou-se, ajoelhando-se para ficar na altura dos olhos do filho. "Sim, estou indo ver o senhor Ícaro. Temos muitas coisas para conversar." "Vocês vão fazer as pazes?" Caio perguntou, esperança evidente em sua voz. "Não sei, meu amor." Ela respondeu honestamente. "Mas vou tentar." A praia da fazenda ficava na parte mais isolada da ilha, acessível apenas por uma trilha sinuosa através da Mata Atlântica. Lívia estacionou onde a estrada terminava e seguiu a pé, o coração acelerando a cada passo. Quando finalmente emergiu na pequena enseada cercada por pedras e vegetação exuberante, avistou-o imediatamente. Ícaro estava sentado na areia, olhando para o horizonte, os pés descalços tocando a água que ia e vinha gentilmente. Ele virou-se ao ouvir seus passos, e a expressão em seu rosto, esperança misturada com incerteza, vulnerabilidade crua, fez algo apertar no peito de Lívia. "Você veio", ele disse simplesmente levantando-se. "Eu vim", ela confirmou, parando a alguns passos de distância. Por um longo momento apenas se olharam, o som das ondas preenchendo o silêncio entre eles. Foi Lívia quem finalmente falou. "Por que me contou sobre a aposta? Poderia ter mantido o segredo. Eu nunca saberia." Ícaro respirou fundo antes de responder. "Porque percebi que o que estava crescendo entre nós era real demais, importante demais para ser construído sobre uma mentira. Porque você merecia a verdade, mesmo que isso significasse perder você."
A honestidade nas palavras dele a tocou profundamente. Sua mãe me disse que você rasgou o cheque, o dinheiro da aposta. Um leve sorriso tocou os lábios dele. Minha mãe fala demais. Por quê? Lívia insistiu. Porque o dinheiro nunca foi importante, Ícaro respondeu, dando um passo hesitante em sua direção. A aposta foi apenas o catalisador que me trouxe de volta à ilha, que me fez conhecer você e Caio. Mas o que aconteceu depois, o que senti depois, isso nunca teve nada a ver com dinheiro ou apostas. O que sentiu? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Ele deu outro passo em sua direção, agora perto o suficiente para que ela pudesse ver a emoção em seus olhos cinzentos. Senti como se estivesse acordando de um longo sono, como se depois de anos finalmente pudesse respirar plenamente. Encontrei algo que nem sabia que estava procurando. Não apenas você, não apenas Caio, mas a pessoa que posso ser quando estou com vocês. Lágrimas inesperadas surgiram nos olhos de Lívia, não de tristeza ou mágoa, mas de reconhecimento. Porque ela havia sentido o mesmo, aquela sensação de encontrar algo que nem sabia que procurava. Tenho medo, Ícaro, ela admitiu. Medo de confiar novamente, medo de me machucar novamente, medo de Caio se machucar. Eu sei, ele respondeu, compreensão evidente em sua voz. E não posso prometer que nunca cometeremos erros, que nunca nos machucaremos. Mas posso prometer que nunca mais mentirei para você, que sempre escolherei a verdade, por mais difícil que seja, e que farei tudo ao meu alcance para ser digno da confiança de vocês dois. Um pássaro cantou na mata próxima, como se pontuando as palavras dele. Lívia olhou para o oceano, para o horizonte infinito onde céu e mar se fundiam, e depois de volta para o homem à sua frente, o homem complexo, imperfeito, mas profundamente real, que havia entrado em sua vida através de uma aposta estúpida e permanecido por razões infinitamente mais significativas. Dona Iraci disse que você estava voltando para São Paulo, ela comentou. Ícaro balançou a cabeça. Fui apenas tratar de alguns assuntos. Estou transferindo a sede da empresa para cá. Para a Ilha Bela? Lívia perguntou surpresa. Para onde mais? Ele sorriu. Meu lugar é aqui agora. Onde estão minhas raízes? Onde está meu coração? Sua voz baixou para quase um sussurro. Se você me permitir ficar. O último resquício de hesitação de Lívia dissolveu-se diante da vulnerabilidade absoluta nas palavras dele. Deu o passo final que os separava e, sem pensar duas vezes, tomou as mãos dele nas suas. Caio me perguntou se íamos fazer as pazes. Ela disse, um pequeno sorriso formando-se em seus lábios. Ele está sentindo sua falta, do telescópio também, claro, mas principalmente de você. Os olhos de Ícaro brilharam com esperança renovada. E você? Está sentindo minha falta também? Em vez de responder com palavras, Lívia fez o que seu coração vinha implorando para fazer há semanas. Inclinou-se para a frente e o beijou. Um beijo suave, tenro, cheio de perdão e possibilidades. Quando se afastaram, ambos sorriam. Não era um final feliz, percebeu Lívia. Era apenas o começo, o início de algo que teriam que construir juntos, dia após dia, com honestidade, paciência e coragem. Vamos para casa, ela disse finalmente. Caio está trabalhando no modelo do sistema solar para a feira de ciências. Ele realmente poderia usar a ajuda de um astrônomo amador. Ícaro sorriu, entrelaçando seus dedos aos dela, enquanto caminhavam de volta pela trilha. Sabendo como ele é detalhista, vou precisar revisar meus conhecimentos sobre os anéis de Saturno. E sobre como construir pontes, Lívia acrescentou, apertando levemente a mão dele. Pontes entre passado e futuro, entre medos e esperanças, entre estrelas. Ícaro completou, olhando para o céu que começava a mostrar as primeiras estrelas da noite. Para formar novas constelações.
Enquanto caminhavam de mãos dadas pela trilha que os levaria de volta à civilização, ao futuro que agora parecia possível, Lívia pensou nas palavras de Dona Iraci sobre raízes e ventos, sobre portas que se fecham e outras que se abrem. Pensou em Eduardo no altar, nas lágrimas, na humilhação, e entendeu que às vezes precisamos ser quebrados para sermos reconstruídos mais fortes, mais verdadeiros. O sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu em tons de laranja e rosa. Uma nova noite estava chegando, um novo dia se anunciava. E pela primeira vez em muito tempo, Lívia Torres não tinha medo do amanhecer. Meus amigos, chegamos ao final da história. Você gostou dela? Qual lição você consegue trazer para a sua vida dessa história? Deixe aqui embaixo nos comentários. Deixe seu like, se inscreva no canal e assista esse vídeo que está passando na sua tela. Essa história vai te impactar. Até a próxima!